Bom dia, vamos para mais um capítulo do nosso devocional nessa manhã. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: Caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Então, Paulo está ali pregando a palavra e as pessoas estão se opondo a ele, lançando maldição a ele. E então ele diz assim: olha, o sangue de vocês cai sobre a sua própria cabeça, ou seja, vocês são responsáveis pelas atitudes que vocês estão tendo. A partir de agora, eu vou pregar a palavra para os gentios e não mais para os judeus. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, o justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. É gostoso, né, a gente caminhar com o Espírito Santo. Então Paulo agora tem uma visão e o Senhor fala com ele pelo Espírito, que é para ele permanecer naquela cidade, ensinar naquela cidade, que tem muitas pessoas ali ainda que vão crer no Senhor e caminhar com o Senhor e serão salvos. Então Paulo fica em obediência ao Senhor e continua pregando o Evangelho. Verso 12. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram a tribunal, fazendo a seguinte acusação: Este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: Se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema entre vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. A lei fala que é para a gente amar ao próximo como a ti mesmo, e eles espancaram o chefe da sinagoga. Olha como que a religião é uma praga. Eles, perseguindo Paulo, inventaram um argumento, né? Uma narrativa. A gente vê muito isso hoje. Tentando fazer o procônsul, né, que era o juiz que ia legislar ali sobre essa causa, ficar do lado deles, acusando Paulo com uma acusação falsa. Bom, verso 18. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila.
Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Pedindo eles que ficasse mais tempo, não cedeu. Mas, ao partir, prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Então, Apolo, ele era um homem culto, inteligente, e ele foi instruído no caminho do Senhor. E o texto diz que com grande fervor, ou com grande vontade, com grande garra, ele ensinava com exatidão acerca de Jesus, mesmo sem conhecer completamente o Evangelho. Conhecia só o batismo de João e já pregava a palavra. E aí Priscila e Áquila o encontram e levam ele para casa e abrem o entendimento dele, explicam para ele todo o contexto do Evangelho. Olha que legal. Verso 27. Querendo ele ir para Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Lembrando que as Escrituras que tinham aqui eram os Salmos, os Profetas e o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Então, Apolo provava pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Jesus é o Cristo desde Gênesis até o Apocalipse. Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador. E Paulo, nessas viagens missionárias e com tantos outros que foram se levantando também para pregar o Evangelho de forma honesta, de forma íntegra, sem interesses ou dúbios interesses, o Evangelho foi sendo difundido e o Evangelho chegou até nós. Pergunto, você tem pregado o Evangelho? Ainda que seja sem palavras, com as suas atitudes, com a sua fé, com o seu comportamento cristão, com o seu caráter cristão, nós somos chamados para pregar o Evangelho verdadeiro, não um Evangelho de aparência. Seja cheio do Espírito Santo nesse dia e seja um portador de boas notícias. Ensine a palavra de Deus, estude a palavra de Deus para ensinar com exatidão a verdade sobre Jesus. E muitos serão libertos. Deus te abençoe. Tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor.